tema da mensagem dessa noite é Deus se interessa por nós. Amém? Será que nós nos interessaríamos realmente por alguém que nós não conhecemos? Será que você e eu iríamos nos interessar por alguém que está sofrendo, que você não conhece? Você recebe no teu WhatsApp, você recebe no teu Facebook imagens de pessoas que estão sofrendo. Você e eu, naquele momento, queridos, nós sentimos pena das pessoas, ou nós agimos, nos interessamos pela situação e tentamos melhorar a situação daquela pessoa? Será que nos interessaríamos a ponto de interromper aquilo que nós estamos fazendo, nossos afazeres, e aí, compromissos, e deixar de lado os compromissos por alguém que está sofrendo? Será que nós faríamos isso? Você pararia aquilo que você está fazendo para você ajudar quem está sofrendo? Será que nós abriríamos mão de ter mais para nós mesmos? Quando eu digo de ter mais, é finanças, recursos financeiros, dinheiro, para nós mesmos, para compartilhar com aqueles que não têm? Será que nós estaríamos dispostos a dar a própria vida por alguém que não mereça? Porque através das respostas a essas perguntas, está aí o nível de interesse que temos pelas pessoas. Podemos até, diante disso, sentir o desejo de fazer algo. A gente sente esse desejo, eu quero fazer alguma coisa, mas logo você pode perceber que nós esquecemos. Você passa por alguém na rua que está lá precisando de um prato de comida e você diz, eu preciso fazer alguma coisa por aquela pessoa, e aí você passou 100 metros, seu telefone toca e você já está resolvendo outra coisa da sua vida e aquilo passou. E a gente se esquece, mesmo. É assim que funciona na prática. É assim que nós funcionamos a nossa vida. O grande problema, querido, é que a maioria de nós está mais interessado naquilo que Deus pode fazer do que aquilo que Deus é de verdade. A maioria das pessoas que estão assistindo agora aí online, a maioria das pessoas que estão hoje aí nos centros religiosos, igrejas, enfim, assim como esse espaço aqui, não posso dizer a maioria, mas bom número, está muito mais interessado naquilo que Deus pode fazer. O que Deus pode fazer para resolver meu casamento? O que Deus pode fazer para resolver minha empresa? O que Deus pode fazer para resolver meu emprego? O que Deus pode fazer para resolver minha saúde? Mas poucas pessoas estão interessadas naquilo que Deus, ou quem Deus é de verdade. Deus nunca se esquece de alguém. Deus nunca despreza alguém. Ele nunca deixa de lado alguém. Ele nunca abandona alguém. Deus sempre está interessado em nós. Ele sempre se interessa por nós. E é interessante, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Porque ao ver a Bíblia, o tempo todo na Bíblia e na história, de forma geral, não só na Bíblia, mas na história de forma geral, nós vemos esse Deus que nós cremos, Ele se move em favor do ser humano o tempo todo. E isso aconteceu de forma plena, de forma completa na pessoa de quem? De Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Perdão, querido, volta lá em Colossenses 1. Eu esqueci de ler Colossenses 1, porque tem a ver com isso também. Ele, quem? Quem ele fala aqui? Colossenses 1, 15. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele. Ele quem? Jesus.
Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e nele quem? Jesus, tudo subsiste. Versículo 18. Ele quem? Jesus é a cabeça do corpo. Quem é o corpo? É a igreja. Somos nós, igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Versículo 19. Pois foi do agrado de Deus que nele quem? Jesus habitasse toda plenitude. Versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Agora Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Olha o que diz a palavra aí. Hebreus 1, de 1 a 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, lembra no passado, lá no Velho Testamento, por meio dos profetas. Próximo versículo. Mas nesses últimos dias Ele nos falou por meio do Filho. Quem é o Filho? Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3. O Filho, quem é o Filho? É o resplendor da glória de Deus, a expressão o quê? Exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele quem? Se assentou à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos então ver a manifestação exata de Deus. Quando você lê os evangelhos, você em cada ação, cada atitude, cada palavra, quem é que está falando ali? O próprio Deus. Amém? Você entendeu isso? Ele é a expressão exata de Deus. Então quando você lê os 4 evangelhos que narra ali os episódios com Jesus, o ministério de Jesus na terra, ali é Deus se revelando em cada atitude, seja das coisas mais simples, as coisas maiores, Deus se revela através de Jesus Cristo. E aí quando você vê Jesus ali se revelando, é interessante, querido, olha só, olha para cá. Você vê nas pequenas e grandes coisas o quanto Deus, já que Jesus é o próprio Deus, ou seja, Jesus revela a pessoa de Deus. Se você quer conhecer Deus, conheça Jesus. Jesus é o próprio Deus. E aí Jesus, um dia, perguntaram a ele, nós queremos ver o Pai. O que ele respondeu? Eu estou aqui. Quem vê a mim vê o Pai. Olha só você olhar para mim. Então quando nós olhamos para Jesus e lemos tudo aquilo que Ele realizou na terra, das pequenas ou grandes coisas que podem parecer pequenas, você vê Deus se revelando. E aí, nesses detalhes, você vê como Deus se interessa por nós. Você quer ver? Vou dar alguns exemplos para você. Primeiro exemplo, João capítulo 2, versículo de 1 a 11. João 2, de 1 a 11. Olha que pequeno detalhe. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Vamos lá, o texto. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Versículo 4. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote havia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encha os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco o encarregado da festa. Eles assim fizeram, olha só o que vai acontecer. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera.
embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou logo quem? O noivo. Chamou o noivo e disse: ora, mas espera aí, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você fez o quê? Você guardou o melhor até agora. Versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Este foi o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus foi na festa de quê? Casamento, onde Jesus transforma então a água em vinho, porque ali havia acabado e os noivos iriam ser envergonhados. Se aquilo acontecesse, seria uma vergonha muito grande para os noivos. Algo que possa parecer simples para nós, mas Deus não quer que sejamos envergonhados. Sabe por quê, querido? Porque Deus também se interessa por seu casamento. Deus se interessa por seu casamento. Deus se interessa por sua família. Você sabe que tem muita água no seu casamento e tem pouco vinho? Tem muita gente hoje vivendo só de água. Ué, pastor, então eu vou para o bar e vou encher a cara. Vou encher minha geladeira. Não estou falando disso, querido. Estou falando de uma linguagem espiritual. Jesus quer colocar vinho novo na sua casa. Tem gente aqui que o casamento está bem escondido, no sentido disfarçado, talvez vivendo um casamento que só tem água. Já viu quando você convida alguém e pede abrir geladeira, só tem garrafa de Coca-Cola com água? Só tem água. Não tem nada de especial nesse casamento. E Jesus, ele se interessa pelo seu casamento. Jesus poderia ter ficado naquela festa calado, quieto. Vou fazer um milagre, vou estrear, mas vou estrear bonito. Eu vou estrear com um milagre daquele para arrebentar. Vou logo ressuscitar o morto. Vou fazer um cego de nascença logo enxergar. Vou arrebentar logo em público. Não, ele vai num casamento, numa cerimônia reservada, e lá quietinho, a mãe dele fala: faz o que ele mandar. Ele enche lá, pode encher de água até a borda, agora serve, para ver o que vai acontecer. E quietinho, de repente, começa a tomar do melhor vinho. Por quê? Porque nos menores detalhes, mínimos detalhes, Deus está interessado em você. Você sabe que tem casamento disfarçado aí, cheio de água. Mas Deus quer colocar vinho novo no teu casamento, querido. Ele se interessa. Você quer ver? Lá em Lucas capítulo 7, eu não vou ler o texto por causa do nosso tempo, querido. Mas você anote aí, Lucas 7, de 11 a 16, você líder de célula. Lucas 7, de 11 a 16. É interessante que naquele dia, querido, vinha uma reunião fúnebre, uma passeata, uma caminhada fúnebre. E havia ali uma mulher, uma viúva, na cidade chamada Naim. E naquele funeral ali, aquela mulher vinha com uma multidão de pessoas tristes. E do outro lado aparece quem? Jesus. Jesus vinha do outro lado com os seus discípulos e o acompanhavam, e eles se depararam. Então houve um choque naquele instante. Era um povo que estava chorando pela perda de alguém, uma viúva. Imagine só, uma viúva enterrando o seu único filho. E ali Jesus então para aquele funeral. A viúva não lhe pediu nada, a família não lhe pediu nada, ninguém lhe pediu nada. Mas Jesus, que é o próprio Deus, Jesus, que é a expressão exata de Deus, Ele mandou parar tudo, porque Ele viu a dor do coração daquela mulher. Se Jesus é o próprio Deus, era Deus ali naquele instante, dizendo: para o que está acontecendo agora. E Ele diz: menino, levanta, porque eu não quero mais ver a dor dessa mulher. Querido, Jesus se interessa por sua dor. Ele se interessa. Ninguém pediu nada. Aquela mulher não pediu nada. A família não pediu nada. Ela simplesmente chorava. Talvez ela ali, no seu silêncio da dor, dizendo: Deus, o que eu vou fazer? Deus, como eu vou viver? Deus, como eu vou ser suprida? Eu sou viúva, agora o meu único filho está morto. Deus, olha o meu sofrimento. Ninguém ouviu aquilo, mas Deus ouviu. Jesus é o próprio Deus, Ele ouviu e disse: para tudo.
tocou no esquife. Nem podia fazer isso. Ele tocou e disse: levanta, menino. E deu uma nova vida àquela mulher. Querido, lá em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, Jesus chega diante de pescadores que estavam cansados de uma noite frustrada de pesca, e ele se interessou pelo suprir daquelas famílias. Aqueles homens pescaram a noite toda, e aí Jesus chega assim e fala assim para eles: olha, volta lá e lança a rede do outro lado. E quando Jesus então manda lançar, Jesus é quem? Deus. Jesus é quem? Deus. Jesus é quem? Deus. Ele é o próprio Deus. E aí então ele revela o seu amor ali naquele instante. Ao ver a necessidade daqueles discípulos, ele tinha uma obra muito maior para eles ainda. E aí Jesus manda que eles façam, e Pedro diz: tudo bem, Jesus, pela tua palavra eu vou fazer. E foi lá e fizeram aquela grande pesca, aquela pesca milagrosa. O que Jesus estava nos mostrando naquele momento, querido, é que Deus suprirá em tudo quando fazemos a sua vontade, quando vamos atender ao seu chamado. Quando você atende ao chamado de Deus, não se preocupe, Deus trará o peixe na hora certa para você ser suprido. Tem gente aqui que está preocupado: como é que eu vou fazer? Como é que eu vou crer? É o chamado de Deus. Se Deus te chamou, Deus te suprirá. É isso que Deus está falando. Jesus é quem? Deus. Em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Jesus se interessou por uma prostituta e adúltera. Ele estava ali no templo, vieram os mestres e levaram até ele uma mulher que foi pega em adultério. E eles queriam julgá-la naquele instante. Na verdade, eles queriam apedrejá-la. Na verdade, não queriam pegar a mulher, queriam pegar quem? Jesus. Mas Jesus quem é? Deus. Jesus quem é? Deus. É Deus ali naquele instante. E aí, aquela mulher é colocada diante de Jesus. E os homens começam a dizer: ela foi pega em adultério. E pensavam assim: se mandar apedrejar, o amor que ele fala já era. Se falar para não apedrejar, ele vai contra o quê? A lei. Sai dessa agora. Eu quero ver. É muita ousadia, queridos. É muita ousadia de pensar assim: Deus, sai dessa agora, que eu te peguei. Sai dessa, Deus, que eu quero que te peguei agora. Aí Deus vai lá. Jesus quem é? Deus. Olha para eles, todos eles. Conhece o coração de todo mundo aqui. Meu, seu, todo mundo. Se abaixa e começa. Levanta. Faz o seguinte: quem não tem pecado pode começar a apedrejar. Abaixa e continua. Um olha para a cara do outro. Um vai saindo de fininho. Ó. É o pastor lá. Pastor Michael Jackson, já viram esse? Só Jesus, irmãos. Mas vamos lá, isso para depois. Ainda bem que isso está gravado. Corta isso, irmão. E aí, volta aí, irmão, volta aí. E aí, todo mundo começa a sair de fininho, sai um, sai outro. Religioso adora atacar pedra, querido. Oh, Jesus. Todo religioso tem uma pedra na mão, e outra no bolso, e outro no coração. Todo religioso é assim. Sempre tem uma pedra na mão, no bolso e no coração. Porque ele só tem pedra. E aí, querido, daqui a pouco só estava lá a mulher. Jesus se levanta. Ué, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Jesus. Você é uma pecadora, mas eu não te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, Deus deseja nos tirar daquilo que nos separa da sua presença. E o que nos separa da sua presença? O pecado. O pecado é
aquilo que te impede e que me impede de sentir o fluir da graça de Deus. Você pode estar nesse culto maravilhoso aqui, você pode pular, você pode dançar e não ter nada de unção. Você pode correr de um lado para o outro, até falar em línguas, e não ter nada de unção. Você pode pegar o microfone para pregar, pode tocar, pode cantar maravilhosamente, pode dançar, pode ficar no som e não ter nada de unção. Sabe qual é o problema? É o pecado. Tem pecado escondido. Tem pecado não confessado. É o pecado que traz essa frieza. É o pecado que faz alguém ser religioso e ter uma pedra na mão, no bolso e outra no coração. O pecado faz isso, só que Deus também se interessa por essas pessoas. Deus quer nos tirar disso, porque Ele nos quer na sua presença. Lá em Lucas capítulo 23, versículos 32, 33 e 39 a 43. Sabe que Jesus, Ele se interessou por um ladrão. Jesus se interessou por um assassino, Lucas 23, 32 e 33, depois de 39 a 43. Jesus se interessou por um ladrão e assassino, que subia a cruz do Calvário e era crucificado. É como se fosse uma injeção letal. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando alguém é condenado à pena de morte, ou uma cadeira elétrica, acho que cadeira elétrica não tem mais, acho que agora é só injeção. Nem sei. Mas em outros países se esmaga a cabeça até com elefante. Acho que na Indonésia, se não me falha a memória, traficantes são mortos assim. E aí, Jesus estava crucificado e 2 ladrões junto com ele. E se estavam ali, obviamente, eram os piores da sociedade, porque ninguém ia para a cruz se não fosse desse tipo de gente. E naquele momento, no momento de sofrimento, mesmo assim, Jesus, que é Deus, ainda deu esperança. Um começa a zombar de Jesus: se tu és o filho de Deus, sai daí, tira a gente também. Mas o outro fala assim: cala a boca, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este não fez nada. Ele não é assassino, ele não é ladrão como nós. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, que é Deus, e Deus olha para ele mesmo no sofrimento e diz: hoje você estará comigo lá no paraíso, meu filho. Hoje você vai estar lá comigo. Mesmo nessa hora, para alguém que não merece, ainda assim Jesus se interessou por essa pessoa. Jesus se interessou por esse tipo de pessoa. Mas João 3,16, queridos, esse texto nos diz que Ele se interessou por todos nós. Porque Deus amou o quê? O mundo. E como que Ele amou? De tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito, o único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele o quê? Vai acontecer o quê? Não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus quem é? Deus. E o que Ele quer? Qual é o interesse de Deus em nós? Ele quer nos levar de volta. Ele quer que a gente seja de volta com Ele. Ele quer nos levar de volta à sua presença. Ele quer nos levar ao estado original. Ele nos quer próximos a Ele, perto dEle eternamente. Sabe, queridos, eu poderia ficar aqui a noite toda citando muitos e muitos e muitos exemplos. E eu quero que você, líder, lá na célula essa semana, deixe seus discípulos compartilharem outros exemplos que Jesus é Deus e mostre ali
Os exemplos de as pequenas coisas, as grandes coisas. Jesus fez coisas extraordinárias. E Jesus quem é? Deus. Jesus revela a pessoa de Deus. E tudo que Jesus fez é Deus fazendo. Ou seja, por cada detalhe. Até quando o povo estava com fome, Jesus deu comida para aquele povo. Jesus nem olhou o coração, Jesus viu a necessidade. Então, querido, às vezes nós queremos dar uma de Deus. Se nós fôssemos Deus, já tínhamos matado todo mundo. É ou não é? Se eu fosse Deus, eu já tinha feito isso, querido. Se você fosse Deus, você ia perguntar a Deus, deixa só um dia só. Já viu aquele filme Todo-Poderoso? Se Deus te desse a oportunidade de ser Deus somente um dia, a gente começa a querer corrigir Deus. Ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós. Como Deus se interessa por nós, queridos. E eu vejo isso em cada detalhe. Há um tempo atrás, eu peguei os 4 evangelhos e fui lendo versículo por versículo, pontuando um de cada vez. E pontuando no meu caderno, fui anotando, não no computador, mas na caneta, pontuando cada milagre de Jesus. Dos grandes milagres aos pequenos milagres, eu fui pontuando. Por quê? Porque eu queria aprender sobre a revelação de Deus através de Jesus. Eu queria aprender quem Deus é. E aí eu pude ver quem Deus é na pessoa de Jesus. E eu pude ver que Deus se interessa por mim nas grandes coisas e nas pequenas coisas. Deus se interessa por você. Deus está interessado por sua dor. Deus está interessado por sua necessidade. Tem gente que não interessa muito, mas Deus se interessa. Talvez tenha gente que não esteja mais ligando, mas Deus está ligando, querido. Deus está muito interessado em você. Ele quer você. Ele ama você. Mas então, como isso vai acontecer? Basta eu reconhecer que um dia eu desprezei. Basta eu confessá-lo como meu único e eterno Salvador. Que aí a grande obra começará em minha vida. Deus se interessa tanto pelo ser humano que mesmo aqueles que não o servem, a Bíblia diz que a chuva vai cair sobre justos e injustos. E a Bíblia diz que enquanto houver vida, haverá as 4 estações da terra. Então não se preocupe, o inverno vai parar de ser inverno para ser verão. Não existe isso, querido. A Bíblia diz que enquanto houver vida, haverá primavera, verão, outono e inverno. Porque foi Deus que disse. Porque Ele sabe que todo ser humano precisa disso. Então não pense que Deus esqueceu o ser humano, foi o ser humano que esqueceu de Deus. Porque Deus se interessa. Agora a pergunta que eu te faço, qual o seu nível de interesse em relação a Deus? Você veio aqui hoje, para vir aqui à frente e receber uma oração, e nós estamos falando forte sobre isso, e você que está ouvindo aí também online, querido, escute isso. Hoje vivemos uma geração da pós-modernidade cristã, dessa teologia liberal também, que é muito fácil da prosperidade, onde os cultos hoje se encerram da seguinte forma: quantos querem vir à frente e receber uma oração? E eu lembro, no meu tempo lá, de jovem adolescente, que não faz muito tempo, é claro, mas eu aprendi que o culto se terminava assim: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Foi assim que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí os pastores, na sua maioria, eu também estou incluso nisso, para a gente se sentir satisfeito, para a gente ver
o local cheio, a gente faz esse tipo de pedido. Por quê? Porque isso mexe com a vaidade, pode-se dizer, com o ego, né? Do pastor, daquele que está pregando, porque vai ter muita gente aqui. E a gente tem que acabar com isso, porque sabe o que vai acontecer, querido? Para você ter vida eterna, você tem que reconhecer que é pecador, confessar seus pecados, aceitá-lo como único e eterno Salvador, e assim você terá a vida eterna. De outra forma, você não tem salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, pela qual sejamos salvos a não ser Jesus. Ele é a nossa salvação, e se você quer morar no céu, só tem um jeito: Jesus Cristo de Nazaré, não tem outro jeito. Por quê? Porque Ele se interessa com você. Mas Ele só tem salvação. Salvação é uma palavra abrangente, querido. Porque salvação é ter vida eterna. E vida eterna ainda aqui nessa terra. Porque a vida eterna já começou. Nós já começamos a vida eterna. E Ele se interessa enquanto você vive nessa terra. Ele se interessa com a sua empresa. Eu vi naquele filme Desafiando Gigantes. Todo mundo já viu aquele filme, amém? Alguém nunca assistiu esse filme? Quem nunca assistiu tem que assistir, filho. Todo crente tem que assistir Desafiando Gigante. Eu assisti esses dias, trocentas vezes. Esses dias eu assisti e chorei. Estava chorando, Desafiando Gigante. E aí perguntaram ao pastor lá, o técnico: mas Deus se interessa por futebol? Aí ele: não. Mas então, como é que a gente vai orar? Porque se você é um servo e joga futebol, aí ele vai se interessar por futebol. Porque onde o servo dele está, ele se interessa. Se é no futebol, seja onde for, aí ele se interessa. Porque é onde o servo dele está. Querido, Deus se interessa por nós. Ele quer ver você livre, Ele quer ver você liberto, Ele quer ver você curado, Ele quer ver você salvo, Ele quer ver sua família restaurada, Ele quer transformar água em vinho na sua casa, Ele quer fazer tudo isso, mas para isso acontecer você vai ter que conversar com Ele. Você vai ter que se entregar a Ele. E nessa noite você vai fazer isso em nome de Jesus. Fecha teus olhos, querido, em nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Comece a orar aí, querido, levanta a tua voz. Pode colocar diante do Senhor tudo que você tem para colocar. Enquanto o louvor vai ministrando, tudo que você tem para colocar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós viemos aqui hoje só para relembrar algo que nós já sabemos e às vezes nós esquecemos. Deixamos de ser zelosos. E nos esquecemos do que o Senhor está interessado em nós. Nossa nação já poderia ser apagada do mapa, de tanta corrupção. Mas se ainda tem teus servos, o Senhor ainda se interessa pelo Brasil. Talvez a nossa casa poderia ter sido destruída já. Mas se tem um servo lá, o Senhor se interessa por ela. O Senhor se interessa por nós, a ponto de dar seu único filho, a ponto de vir a essa terra e morrer por nós. O Senhor se interessa pela dor que eu estou sentindo agora. O Senhor se interessa pelo sofrimento que eu estou passando. O Senhor se interessa pela crise do meu casamento. O Senhor se interessa pela empresa que eu trabalho, porque eu estou lá. O Senhor se interessa por mim. O Senhor se interessa nos mínimos detalhes. Até mesmo quando eu não lhe peço nada, o Senhor ainda tem cuidado. O Senhor vela por nós. A tua palavra diz que o Senhor zela pelo seu povo. Tem uma afeição extraordinária. O Senhor chega a nos chamar de menina dos olhos. Ah, Senhor, até quando vamos nos interessar pelo Senhor somente por aquilo que o Senhor pode fazer? Senhor, eu quero me interessar por quem Tu és. O Senhor veio a esse mundo morrer por mim. O Senhor veio a esse mundo morrer por nós.
derramou o sangue precioso naquela cruz para me salvar, para me dar vida eterna, para me dar salvação eterna. E a salvação começa agora. E a terra é só a passagem para cumprir a missão, mas a salvação já está em nós. Senhor, nessa noite eu faço um pedido, porque há servos aqui e há pessoas aqui que o Senhor está interessado. O Senhor se interessa por todos aqui. Se há alguém em nosso meio que precisa restaurar seu coração, que precisa hoje abrir o seu coração e deixar Jesus reinar. Essa obra, Senhor, é do Teu Espírito. Não é de pastor, não é de músico, não é da música cantada bonita, não é da palavra linda ministrada, mas é essa obra que quando entra no coração e começa a transformação e começa a mudança, aí a vida não é mais a mesma, a casa não é mais a mesma, as lutas vêm, as guerras vêm, as batalhas vêm, mas o Senhor nos fortalece. Espírito Santo, visita esse coração agora. Se há alguém aqui em nome de Jesus que deseja hoje deixar Jesus entrar na sua vida, ser Ele o seu Senhor e o seu Salvador, onde você estiver, aí na sua cadeira, eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei se há aqui em nosso meio alguém que precisa hoje abrir o coração e dizer: Jesus, eu já te conheço, eu já ouvi falar, eu sei muita coisa do Senhor, mas hoje eu quero te conhecer melhor. Eu quero abrir meu coração, eu quero ter vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se há alguém assim, eu queria que você ficasse de pé agora, querido, em nome de Jesus, onde você está, e nós vamos orar por sua vida, e nós queremos te ajudar em nome de Jesus. Basta você ficar de pé, dizendo: eu quero aceitá-lo como único e eterno Salvador. Eu quero que Jesus seja o meu Senhor. Eu não quero ser um religioso para ter uma pedra na mão, uma pedra no bolso e outra no coração. Eu quero abrir o meu coração e deixar Jesus fazer morada. Eu quero que Ele me dê a vida eterna. Ele é a vida eterna. Querido, em nome de Jesus, se há alguém, você pode orar pela pessoa que está do seu lado agora. Pode colocar a mão sobre ela. Ore aquilo que o Espírito te conduzir agora, querido. Faz aquilo que o Espírito Santo te conduzir agora. Eu lembro da minha esposa quando aceitou Jesus, a apóstola Eliana, e ela estava sentada numa cadeira, um culto de domingo, e aí havia esse mesmo apelo, essa mesma mensagem, até que a irmã Neidina, mãe da pastora Iné, chegou, colocou a mão sobre o ombro dela e perguntou: você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque ela no coração já tinha feito, mas ela precisou de alguém que chegou até ela, colocou a mão no ombro e perguntou: você quer? E ela disse: eu quero abrir meu coração para Jesus. Eu falei: então vamos lá, vamos abrir o coração para Jesus agora publicamente. E ela o fez. Quem sabe Deus esteja fazendo isso com você agora. E você, meu querido, que está aí orando, fique ligado, porque você é o instrumento de Deus para isso. Você é o instrumento de Deus. É você que tem que sair do seu lugar e fazer isso, ok? Você entendeu perfeitamente o que eu estou falando. Você tem que fazer isso. Você é o instrumento de Deus. Você é a voz que o Espírito Santo de Deus vai usar agora. Apenas para fazer o quê? Para tornar aquilo público, aquilo que já está no coração, tornar público. Então, se há alguém que quer abrir o coração para Jesus, pode agora ou ficar de pé, ou pode sair do seu lugar e vir aqui à frente agora em nome de Jesus, junto com essa pessoa, porque nós vamos orar por sua vida agora e por sua família, em nome de Jesus.